Eu já começo com uma pergunta muito intrigante. O que um pensamento faz? Antes que me respondam, antes que pensem, sinta, observa, nesse silêncio, ouça, canto de pássaros. Gorjear de pássaros, o filósofo Andarilho está num lugar especial para este insight, um insight improvisado. Então, o que um pensamento faz? Meus amigos e minhas amigas, eu digo com sinceridade que se vocês não tiver mais nada importante para fazer, ou seja, se vocês não tiverem algo para preencher o seu tempo, preenche o seu tempo com um pensamento. Ah, filósofo, mas eu já penso. Sim e não. A maioria das pessoas, infelizmente, elas não pensam, elas simplesmente agem sem pensar. Isso, estou falando de ações, mas quando se trata também de falas, as falas também são a mesma coisa. Elas falam sem pensar. Dizem que quem fala sem pensar fala exatamente aquilo que não pensam. E às vezes aquilo que você não pensou talvez não deveria ser falado. Então o pensamento, ele é uma qualidade nobre das pessoas, junto com a consciência, o que diferencia um ser humano de um animal, de um cachorro, de um leão ou de um boi. Então, e esse pensamento, ele é muito importante. O pensamento, você consegue resolver problemas com o pensamento. Também você consegue criar problemas com o pensamento. Filósofo, mas o pensamento cria e resolve problemas? Sim. Vou explicar para vocês como é que o pensamento resolve problemas. De repente você está com uma dúvida ou com um pepino na mão e você não encontra a solução, conversa com os amigos, conversa com os parentes e ninguém tem essa solução, e de repente você começa a pensar sobre aquilo e a resposta não vem. Quando você começa a pensar, surge mais dúvidas ainda, mas de repente você sai, toma um banho, faz uma caminhada, relaxa, vai dormir e no outro dia você acorda com a solução. E aí tem duas coisas. Algum tipo de pensamento, algum tipo de resposta, ele só vem no silêncio, porque embora você está dormindo, depois de ter feito uma caminhada e ter relaxado, a sua mente, o seu corpo, os seus pensamentos estão trabalhando. E o que faz nesse momento de descanso? Aqueles pensamentos desconexos, olha para essa tela, tem um quebra-cabeça, talvez a peça do quebra-cabeça está muito distante, está em outra parte, e nesse momento que você fez a caminhada, relaxou, foi dormir, formou-se a conexão, a ponte que ligou a parte do quebra-cabeça que faltava na outra, e aí você conseguiu resolver o problema. Então, por isso que pensar é uma atitude nobre, e todos nós devemos pensar, e principalmente pensar fora do ruído, pensar fora das pressões. Às vezes, quando estamos pressionados por alguma coisa, o pensamento também sai exprimido, às vezes ele não sai. Vocês já ouviram muito o ditado popular, deu um branco, principalmente quem estuda. Estudou a matéria inteira, repetiu, sabia, até de trás para frente, de frente para trás, de todo jeito, mas chegou lá na hora, deu um branco. Isso é a pressão. Faltou as pontes de conexão para ligar, estava pressionado, precisava de pausa e relaxamento. Aqui uma história verídica. Ainda essa semana eu estava em casa, lavando o rosto, e de repente a minha esposa chegou lá, um olho muito grande, as pupilas todas dilatadas, assustada, com o rosto assustado, mostrando para mim o celular, olha aqui o que aconteceu. E eu
para não ver a luz forte no celular, que isso me atrapalha. Eu tinha acabado de levantar. Não, me explica, eu não estou podendo abrir o olho direito, eu não consigo me enxergar direito. Veja isso aqui. Bloquearam a minha conta, vai bloquear, olha a mensagem, o que está escrito na mensagem? Está falando que eu tenho uma dívida e que minhas contas todas foram bloqueadas e que eu estou sem acesso à conta bancária. E eu já tentei entrar no Gov e meu Gov não entra e eles mandaram o link aqui, o que eu faço? Eu disse assim, olha, você tem que acalmar, vai lá lavar o rosto, toma um café, esquece isso, não, mas eu vou ficar sem as minhas contas. Aí eu disse para ela assim, meu amor, pense bem, imagine, alguém vai sequestrar sua conta? Não, não vai sequestrar. Eles falaram que bloquearam. Falaram que você tem uma dívida. Você foi cobrada por alguma dívida? Não, meu amor, eu não fui cobrada por nenhuma dívida. Eu não tenho dívida. Então tá resolvido. Não precisa preocupar. Mas mesmo assim, a minha conta vai ser bloqueada. Eu digo assim, com ordem de quem? Sua conta bancária só pode ser bloqueada por ordem de juiz. Você foi citado em algum processo? Não, eu não fui. Então, calma. Fica tranquilo. Fica tranquila. Não, mas eu preciso do dinheiro para pagar. Abre a conta no seu banco. Ela abriu o aplicativo. Sua conta está aí. Tá, mas ainda está funcionando. Mas daqui a pouco vão bloquear. Eu falei assim, meu amor, se você tivesse alguma dívida, você tivesse cobrado e você não tivesse pago, isso é só através do pensamento. Alguém ia acionar a justiça, o que a justiça ia fazer? Ia bloquear sua conta? Não. O juiz ia falar assim, olha, ela deve tanto, então vamos resgatar esse dinheiro da conta dela. O juiz mandava bloquear somente aquele dinheiro que ela devia ou com o salário que estava lá e a conta não ficava bloqueada. Então, essas são questões que a gente precisa pensar. E já fazendo um adendo aqui, ouve no fundo os pássaros cantando. Estou num lugar muito bonito, o filósofo está descansando, mas o insight é obrigatório, porque o insight faz vocês crescerem e eu também viro um gigante. Isso é bom para mim, para minha mente. Esses insights, outra característica do pensamento, antes do adendo, o pensamento pode curar você. Principalmente se você está com as ideias desorganizadas. Já falávamos aqui em outros insights que nós somos sequestrados diariamente por gatilhos maldosos, criminosos, principalmente de urgência e de medo, como esse que eu acabei de explicar, um gatilho para minha esposa. Aí nós ficamos envolvidos com isso tudo e não pensamos, e ficamos desconexos, ficamos com lapsos e às vezes fraco. Uma cabeça que não pensa, uma cabeça que está sequestrada, não adianta, o corpo está bem. Você está sequestrado. Às vezes é preciso entrar de novo no ar, é preciso parar e pensar. Quem sou eu? O que eu estou fazendo? O que o pensamento faz? Isso que eu estou fazendo tem sentido? Isso é lícito, não é lícito? Eu estou fazendo isso para mim ou para alguém? A maioria das coisas que a gente faz não tem sentido nenhum. Os medos, as raivas, as urgências, não faz sentido nenhum. Então o pensamento ele é curativo. Nós precisamos exercitar isso diariamente. Então, meus amigos, o pensamento ele cria problemas. Como que o pensamento cria problemas? O pensamento cria problemas quando você não resolve o problema com ele. Já falávamos aqui em outros insights que o ser humano ele nasceu com os problemas. Os problemas eles nunca acabam. Ao contrário, eles aumentam a partir do momento que você sobe na escala social. Se você é um mendigo, como eu, você tem poucos problemas, mas se você arruma um emprego, você já vai ter mais problemas, que tem que acordar para trabalhar, tem que cumprir o horário de chefe. Se você compra um carro, tem os problemas do carro para resolver, igual eu que sou casado, o mendigo é casado, o mendigo tem esposa, e eu amo a minha esposa, tenho um filho também, e eu amo, é minha paixão, é minha vida. Então, quando você casa, você também tem
problemas. É o problema do filho na escola, o problema do casamento, as contas que aumentam para pagar. Você observa que cada vez que você sobe nessa escala evolutiva de importância, aumentam os problemas. Se você sai de funcionário e vai para gerente, você tem os seus problemas, tem o problema da empresa em todas das dívidas da empresa, qualquer reclamação vai para você resolver lá primeiro, então aumenta os problemas. Então o que o ser humano tem que aumentar? Ele tem que aumentar a capacidade de resolver problemas. E filósofo Andarilho, como é que resolve a capacidade de resolver problema? Não resolve, os problemas vão estar aí. Mas essa capacidade de resolver problema, ela é aumentada com o pensamento. E aqui eu já incluo também as reflexões, então precisa pensar. Precisa tirar o tempo para pensar. Eu posso pensar em nada? Sim, pode pensar em nada. Fazendo a caminhada, pensar em nada. Quando você pensa em nada, fazendo uma caminhada desconexo ou no sono relaxante, um sono profundo, a sua mente está trabalhando, os seus pensamentos estão formando conexões, e isso é importante. Então, por isso, na hora do sono, é importante você estar relaxado antes. Pare de ver essas notícias, essas tragédias, coisas ruins, que tanto a mídia tradicional quanto a mídia alternativa coloca para vocês, manda o tempo inteiro coisas ruins lá, e você fica entupindo de lixo o seu momento de branco, o seu momento de relaxamento. Aí você vai dormir com aquilo, você acaba sonhando com aquilo, e você atrapalha as suas conexões. Então desligue as telas, só respire fundo, pense no nada antes de dormir, porque amanhã você terá a solução. Então o que o pensamento faz? O pensamento continua a mesma coisa, criando e resolvendo o problema. Os problemas vão continuar, mas a partir do momento que eu penso, eu ainda tenho pensamentos melhores, eu aumento a qualidade dos meus pensamentos, e com isso eu aumento também a minha capacidade de resolver problemas. Então, meus amigos e minhas amigas, a tela está limpa, clara, igual a minha cabeça também está vazia, está limpa, mas saiu esse insight aqui. Muito obrigado por ter me ouvido ou me assistido, e até o próximo insight. Os próximos vão ser assim. Convido a vocês desde já para inscrever no canal, compartilhar para as pessoas que precisam ouvir o filósofo Andarilho. Os insights desses dias vai ser informal. Nós estamos numa série de 3 ainda, né? Que é como perder dinheiro, né? Fizemos o primeiro vídeo, assiste lá, ainda tem mais 2 para a gente fazer. Qualquer dia vai sair os outros 2. Tem a trilogia de que o filósofo quer ganhar dinheiro para você, e assistem todos os insights do canal, todos são importantes. Um abraço e tenham um bom dia para todos, ou uma boa noite, ou uma boa tarde, depende do horário que vocês estiverem vendo este vídeo.